Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos conversar sobre música, sobre robótica, sobre o futuro do trabalho e sobre crianças introvertidas. Os nossos convidados são o Will Gordon, que é cantor. Ele é vocalista da banda Jams, que está lançando um novo trabalho, mas só nas plataformas digitais. Esses rapazes são muito bons. A gente vai ouvir você já, não é não? Opa, com certeza. Beleza. Estamos também com Cláudia Klein, que é especialista em desenvolvimento profissional, e ela vem falar conosco sobre o futuro do mercado de trabalho. Estou preocupadíssima com esse assunto, porque eu tenho a sensação que o mundo mudou e que vai numa direção que eu não estou achando nada engraçado. Vamos ver com a Cláudia. Estamos com Maria Cristina Azevedo, que é psicoterapeuta, e ela fala sobre as questões da introversão infantil. Lindo assunto. É verdade. E estamos com Daniel Freitas, que é engenheiro de controle e automação, e ele é da equipe da PUC, que constrói e pilota robôs de combate. Gente, ele até trouxe. Prazer em tê-lo aqui, Daniel. Obrigado pelo convite. Eu nunca tinha visto um piloto de combate antes. Estamos com Bruno Barros, que é nosso produtor de web e que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Bruno, muito lindo o cabelo. Olha aí. Gostei muito. A gente tem que cuidar, né? Porque tanto robô invadindo, a gente tem mesmo. Não, mas mercado de trabalho. Pois é. Né? Introversão, essas Olha coisas. aí. E você que está em casa, quer participar do Sem Censura, chegou a hora. A hashtag você já sabe, Sem Censura. A sua mensagem vai cair aqui e eu vou passar para eles. Maravilha. Então, vamos começar lá com música para dar um tchan, 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 com Jams. Vamos lá, o que a gente vai ouvir, Will? A gente vai ouvir uma releitura que nós tivemos o prazer de fazer para uma novela, de uma música chamada Can't Take My Eyes Off You. Ok, mas antes apresenta os nossos amigos. Nos teclados vocais, Gustavo Tibi. Yes. Na percussão, Pepe Santos. Yes. No violão, Paulinho Moreira. Beleza. Vamos lá? Claro. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. I thank God that I am alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. And pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak, and there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. And I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Oh, trust in me when I say okay. And oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Oh, baby, let me love you. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. You feel like heaven to touch, and I wanna hold you so much. At long last love has arrived. I thank God that I am alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. And to the chorus, I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Oh, trust in me when I say okay. Oh yeah. And oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby.
maravilhoso. Vocês são muito feras. Vai lá pra sentar. Que linda essa Vocês versão. esperem aí. Lindo, né? Ok? lindo. A gente agora vai prestar uma homenagem a uma colega nossa aqui da TV Educativa, da TV Brasil, a jornalista, atriz, autora Sandra Lozada, que trabalhou conosco na TVE, na Rádio MEC, e ela é uma roteirista excelente, eu tenho muitas saudades dela, e ela é autora de uma peça premiada, Somos Irmãs, que, além disso, ela também foi debatedora, foi apresentadora aqui do Sem Censura. A Sandra morreu semana passada, com 67 anos, vítima de um câncer. E a missa de sétimo dia vai ser daqui a pouquinho, 5h30 da tarde, lá na Igreja Nossa Senhora da Paz de Ipanema. Eu queria que a gente mostrasse para vocês um videozinho que mostra a peça. É uma reportagem sobre a peça. Dá uma olhada só. Somos Irmãs conta os últimos momentos de vida de Linda Batista, que morreu no dia 18 de abril, há exatos 10 anos. No palco, Sueli Franco interpreta uma ex-rainha do rádio, convivendo com a decadência, o alcoolismo e os problemas psiquiátricos. Ao lado dela, Nissete Bruno faz Dircinha, a inseparável juventude e o talento de duas atrizes e cantoras, Cláudia Lira no papel de Linda e Cláudia Neto interpretando Dircinha. O espetáculo, dirigido por Ney Matogrosso e Sininha de Paula, se tornou um sucesso de público e de crítica que surpreendeu até mesmo a autora, a jornalista Sandra Lozada. Eu tô pisando nas nuvens. Tem uma frase que a Dircinha fala para Linda, em 88, que ela diz assim: abaixa, teu avião tá a uns 10 mil pés de altura. A Sandra está literalmente pisando nas nuvens agora. Vamos conversar com Daniel Freitas. O Daniel, como eu estava falando no começo do programa, ele é piloto de robô de combate. Ou seja, Daniel, você é um engenheiro, você tem futuro, você sabe tudo de robótica e foi ser piloto. Bom, isso é uma das minhas atividades, né? Não é a minha profissão. Mas sim, eu sou piloto de robô de combate. Tem mais de 12 anos que eu participo da equipe Robots. Participo de competições nacionais e internacionais. A equipe Robots já conquistou mais de 100 prêmios internacionais em combate de robôs. E o nosso maior feito foi a participação, ano passado, da série de TV BattleBots. E esse daqui é um protótipozinho do brinquedinho, né, na verdade. Esse é o Minotauro. Isso, em é escala. O brinquedo. A escalazinha de 1:5 dele aqui, só para ilustrar que ele o é bem mais Minotauro pesado. mesmo, ele é um pouquinho maior do que isso. 5 vezes maior que isso. Tá, e pesa 115 quilos. Você não poderia trazer ele... Fica complicado Ele está sozinho. muito abatido, ele apanhou muito na... Não, só dano superficial, nada que comprometesse o estado dele, não. Vocês já viram o Minotauro lutando? Já? A Cláudia já viu, eu não. Cara, você não tem ideia, Maria Cristina? Você já viu eu? Não, vou ver. Agora eu vou mostrar para vocês. É inacreditável. Gente, é muito extraordinário. Minotauro é tudo de bom. A gente pode mostrar já, Daniel? Então tá, vamos ver o Minotauro lutando. Olha lá ele. O Daniel, quer mostrar? Essa foi uma das lutas, né, da competição da BattleBots, que ela foi gravada em Los Angeles ano passado. Ela foi uma série da ABC e aqui no Brasil ela está sendo transmitida pelo Discovery Turbo. Agora está chegando aqui. Olha só, olha como ele manda muito. Ele pega muita 115 gente, quilos. 115 Olha, o outro com quilos. martelo não consegue fazer nada, tá vendo? Logo assim que esse vídeo foi divulgado, né, a gente recebeu muitas mensagens perguntando: nossa, como esse robô dá um choque, olha o choque que ele dá. Né? Que dá uma explosão, mas ele não dá um choque. Aquilo ali não é choque, é só impacto mecânico. Depois tá aqui vendo? com... Ele vira, ele desvira. Isso tem que ser uma certa... Tem que ser bom piloto, não tem, Daniel? Pra virar e tem que ter um controle muito bom da máquina. Eu brinco, não brinco, né? Eu digo, às vezes as pessoas até duvidam. Olha lá ele.
duvidam, mas eu tento fazer do robô uma extensão do meu corpo, assim, quando eu estou pilotando. É tanta concentração, é tanto foco. A gente é considerado um esporte mesmo, pelo nível de dedicação que você tem que ter, o nível de concentração e foco durante o combate. Que qualquer erro ali do meu dedo no joystick, eu comprometo o trabalho de um ano inteiro da equipe, né? E eu estava falando ali do choque, que todo mundo achava que o robô dá choque, mas na verdade ele possui um cilindro, que esse cilindro aqui gira mais de 10.000 RPMs, e ele possui mais de 33, ele possui quase 33 quilos, e ele arremessa o adversário para o alto, né? Então essa alta rotação dele ao contato com o adversário no metal gera aquela faísca que parece um choque, né? De metal também. Isso. Esse daqui é um cilindro de aço. Esse daqui Pensa bem, ele pesa 113 quilos. Não, né? Ele é gigante. Esse daqui é só um protótipozinho impresso 3D para ficar mais fácil para levar para os locais e Mas na hora que tá para mexendo mostrar. ali, parece que é levinho, né? A gente olha assim, não imagina que tem esse É peso difícil ter uma todo, dimensão. Né? Não, o que eu Uma acho noção de maravilhoso dimensão é essa dele. coisa de que essa agressividade toda de dois robôs é uma delícia, porque libera sem nenhuma culpa, né? Vai, mata Ninguém machucando ninguém, Tudo bem, né? não está machucando ninguém. É um cara. UFC de robô. É o UFC de robô, exatamente. verdade. É MMA. Sem nenhuma culpa, sem nenhum sangue. Sim. O máximo que você arranca são as rodas. As rodas ou outros pedaços, mas Que lugar vocês tiraram no passado? essa última edição da BattleBots nós perdemos na semifinal. A gente ficou em terceiro lugar. Como não tem disputa de terceiro e quarto colocados, os dois que perdem na semifinal são considerados terceiro colocados. Vocês vão para lá esse ano de novo? A gente está aguardando a renovação da série. Como é uma série de TV, a gente depende da ABC e de outros fatores que não dependem só da gente. Quantas visualizações esse vídeo teve? Olha, esse vídeo, quando foi divulgado pela ABC, nos 2 primeiros dias, ele teve mais de 50 milhões, só no Facebook. Que tal? Sonho de consumo, Will? Só no Sonho de Facebook. consumo de qualquer banda. 50 milhões? Hoje de ele tem visualizações. diversos clones, é difícil, assim, dizer, quantificar exatamente quantas visualizações esse vídeo teve. Você acha que isso é um esporte que poderá ser? Eu estou pensando já a TV Brasil transmitindo. Ambiciosa, já estou ficando ambiciosa. É um esporte fantástico. A gente podia transmitir, afinal. Olha aí, Seria um imagina sonho pra comentar gente, uma né? batalha de robô que... Seria A um gente sonho. trazia os colegas dele para comentar, porque deve Cara, ser... com a popularização da robótica, né? Acho que tem até curso superior agora, que é um curso relativamente novo, né? E as crianças estão cada vez mais interessadas por isso, né? Então, com essa popularização, acho que daqui a pouco, com certeza, estão transmitindo. Sim, Não sim. só isso, né? Esse lance dos games também, acho que está muito popular. Sim, né? Você tem bem mestrado vinculado. em robótica? Tem mestrado em mecânica aplicada com ênfase em robótica. Né? Sou engenheiro em controle de automação e com mestrado em robótica. Mas o que ele está dizendo é o que realmente está acontecendo. E a audiência, assim, é um esporte de gente grande, sabe? Assim, é super complexo e tal. Sim, sim. Inclusive, eu queria saber se tem alguma regra sobre como, tipo assim, o que você pode colocar no seu robô em termos de Boa de ideia. arma, sabe? Qual Sei é a lá. ética do robô? Sim. Como todo esporte possui regras, né? O objetivo principal é desabilitar o oponente, mas possui uma série de regras. Se cada robô não conseguir desabilitar o outro durante 3 minutos, que é a duração do round, a luta vai para a decisão dos juízes. Né? Existem 3 juízes com diversos critérios e eles julgam o vencedor. E, basicamente, a única coisa que não é permitida no combate de robôs é lançamento de projéteis, justamente pela segurança, né, da plateia. Apesar das arenas serem totalmente blindadas, para você ter uma ideia, essa arena da BattleBots, ela suporta um tiro de fuzil. Tem noção do impacto de um robô desse. É algo assim, um Minotauro destrói facilmente parte de um carro. né? 115 quilos é um robô grande, na verdade. Não, com essa capacidade desse giro que levanta o Não, adversário. provavelmente o adversário dele era maior que o dele, então, tipo, era dali para mais pesado que ele. E ele levantou, tipo, 115 quilos como se fosse uma pena, né? Aliás, tem categorias? É por peso, é. Na verdade, eles têm o mesmo peso, eles só Igualzinho, têm dimensões. gente, Né? é perfeito. O Minotauro ele é muito compacto, ele é bem sólido. Mas mesmo assim, 115 quilos é bastante quilo. É bem pesado. Não, é peso pesado, né, gente? Heavyweight. Heavyweight, né? 113. Essa é a divisão. Agora, isso sai da onde? Quer dizer, de que lugar da PUC do Rio de Janeiro esse projeto sai? Como é que é o nome disso tudo, do ponto de vista sério e acadêmico? Então, a equipe RioBots, ela faz parte do Departamento de Engenharia Mecânica da PUC Rio. Ela é coordenada pelo professor Marco Antônio Mediolaro, que é PhD em robótica no MIT, referência mundial.
em robótica. E dentro da equipe, nós procuramos desenvolver várias modalidades e habilidades que não são ensinadas dentro da sala de aula, né? Os alunos têm a possibilidade de colocar em prática muitas coisas que, às vezes, o aluno entra lá no primeiro ou segundo período, ele só vai ter uma noção de determinada matéria de eletrônica lá para o final da faculdade. E isso na equipe ele já está vivenciando no dia a dia. Além da parte técnica, a gente também tem a parte de captação de patrocínio, gerenciamento de projeto. Então, funciona como uma mini empresa mesmo, né? E o aluno que participa desse projeto, tanto da RioBots quanto outras modalidades de esporte acadêmico, de tecnologia acadêmica, ele é um aluno diferenciado para o mercado do trabalho. Vocês ele tá mais escolhem, preparado. tem candidatos? Tem processo seletivo, Tem processo tudo seletivo. certinho. Já desde o primeiro ano pode entrar? Desde o primeiro período pode entrar, pode se inscrever. Hoje, o único critério para participar, para entrar na equipe RioBot é ser aluno da PUC, de qualquer curso. Ah, de qualquer curso? curso. Temos alunos de comunicação, desenho industrial, todas as engenharias. Quantas vagas vocês têm? Olha, a gente acaba não limitando muito o número de vagas, porque hoje em dia está tão difícil assim, essa nova geração, de ter gente realmente interessada, querer trabalhar, mostrar um interesse, assim, que o cara é bom, preenche aqueles certos requisitos, se não tiver muita gente, a gente acaba colocando ele para um período de experiência, e se ele vai evoluindo dentro da equipe, ele vai ficando, ou então ele mesmo acaba se afastando. Né? Tá. Vocês estão desde? A equipe foi fundada em 2003. Eu estou desde 2005 lá. Ah, tá. Você é veterano já. Veterano. Tem vários pilotos? Sim, existem vários pilotos. Eu sou piloto das categorias pesadas. Heavyweight. Estou meio pesadinho também. Tem nada a ver, né, Daniel? Não inventa, não. Inventa, não. Tem que ter alguma skill particular, não? Eu acho que é concentração e vontade de vencer, vontade de competir, né? Competitividade, assim, vontade de estudar, você tem que estudar o adversário, traçar uma estratégia e manter a estratégia, assim. Acho que essas são as qualidades, assim. A novidade desse laboratório, desse curso, foi vocês terem ido para o lado da brincadeira, do robô de combate. Sim, sim. Mas porque teria todo um outro lado que é esse lado de cá. Isso. Que é o lado, digamos, sério, industrial. Qual é esse outro lado? Isso. O combate de robôs, apesar de ser uma competição, né, que o objetivo é desabilitar o oponente, ele tem um caráter muito importante para a indústria também, que é o teste de equipamentos. Se você coloca um componente eletrônico, por exemplo, dentro de uma máquina dessa, e ele suporta um combate de 3 minutos, nessa pancadaria toda, ele está apto para ir para a indústria. Hoje, na indústria, é difícil você ter um ambiente hostil quanto de competição desse nível de robôs. E além de eu trabalhar de pesquisa da PUC, ter estudado e trabalhado com o desenvolvimento desse robô de combate, há 6 anos atrás eu fundei uma empresa, junto com outros ex-integrantes da equipe RioBots também, que a gente desenvolve robôs personalizados para a indústria, né? Hoje nós temos clientes, nossos principais clientes são da área do setor de petróleo e nuclear, de energia nuclear. Contrato com Angra, a gente entra para inspecionar dentro da usina, verificações dessas coisas. Dentro do reator. Que é isso daí? Esse daqui é um protótipo nosso, um protótipo que inclusive já foi até para campo, linkando aí com a indústria 4.0 hoje. Ele tem várias partes impressas 3D, a gente usa muita prototipagem rápida que possibilita que você possa construir peças que antes só com a usinagem convencional você não conseguiria fazer. Isso com essa nova revolução industrial, com a chegada dessas novas tecnologias de prototipagem são possíveis. Prototipagem, o que são as impressoras? As impressoras 3D, isso, que é chamado de prototipagem rápida. Né? Tá. É sensacional, eu acho incrível, né? cara, essas coisas que eles fazem com prototipagem. Possibilita você criar coisas assim inimagináveis. Que você vai lá e põe no computador, você não quer conseguir fazer isso. Aí? Não, né? Sim, esse robô tem várias partes impressas. E, inclusive, ele, além de ser um protótipo que ele serviu para desenvolvimento de outros produtos, ele também, com essas peças impressas, ele foi para campo e quer dizer, isso é uma tecnologia inovadora, né? Em termos de indústria brasileira, inclusive? Vocês fazem coisas Sim, com certeza. inovadoras? Hoje nós trabalhamos tecnologia 100% nacional e
não deixamos nada a desejar aí para os produtos estrangeiros. Vocês são feras, vocês são muito bons. Quer dizer, as indústrias têm sentido em chamar vocês? Acho que o principal diferencial nosso é a customização, né? A flexibilização. Como nós somos uma empresa pequena, que ainda estão começando, a gente tem a preocupação muito grande em entender a necessidade do cliente e adequar à necessidade do cliente, né? Então, a gente senta com o cliente, vê realmente qual é a necessidade dele, a gente não faz nem a mais nem a menos do que ele precisa, e com essas tecnologias novas de prototipagem e de usinagem CNC também, nós conseguimos desenvolver produtos customizados, né? Caramba, então, a gente precisa conversar mais sobre flexibilidade maior. Tá. Eu tenho uma pergunta. Hoje em dia a gente tem a Siri do iPhone, que é a secretária virtual, tem vários outros projetos de tecnologia. Que área, assim, você acha que ainda tem muito a crescer? O que a gente pode ter? Uma profissão talvez substituída por robô? Por exemplo, secretária, a Siri já cumpre uma boa. Você não precisa mais digitar no Google o que você quer. Você fala com ela e ela tem algum estudo, algum caminho por aí? Olha, isso daí é legal. É legal a pergunta, porque a minha própria profissão, eu sou engenheiro de controle e automação. Há 50 anos atrás, 40, até menos que isso, a profissão não existia. Não existia. Então, novas profissões estão sendo criadas, com certeza. A robótica ela não está para tirar o emprego, e sim para auxiliar o ser humano nas atividades, né? Desde a Grécia Antiga, lá, já se falava, já pensava-se em mecanismos para auxiliar o ser humano nas tarefas do cotidiano, né? Isso na indústria. Então, com a inserção da robótica, a tendência é que novas profissões surjam para trabalhar junto com os robôs, né? Para consertar os robôs. Não, mas isso, olha só, o Bruno fez isso porque ele estava querendo passar para o assunto da Cláudia. Eu entendi perfeitamente, entendeu? Que é o mercado de trabalho para essa coisa toda. Vamos fazer um intervalo, gente? A gente volta já já com Sem Censura. Hoje o Sem Censura está falando da música da banda Jams, de crianças, do futuro do trabalho e de robótica. Bruno, nós temos perguntas, comentários? Temos perguntas. Nós temos um comentário aqui da Patrícia Scott Bueno, que ela faz uma homenagem à Sandra. E ela diz: Sandra, querida profissional de primeira, uma colega muito querida da TVE, está em paz. Ela manda beijos a todo mundo, para a família. Patrícia Scott Bueno. Ô, Patrícia, prazer em tê-la aqui. A Ana, ela fala que não tinha banda melhor para ter aqui, que ela ama muito o James, e fala que a mãe dela tá mandando um beijo para vocês. Obrigado, mãe da Ana. Obrigado, Ana. Beijo para você. Olha só, o Felipe Rocha, ele quer saber como é a relação da James com a tecnologia e com as redes sociais. Como é a relação da James com a tecnologia e as redes sociais? Cara, a gente... Assim, todos nós somos bem jovens, então esse lance de estar com o celular, essas coisas, já faz parte da nossa rotina mesmo, assim. Mas eu gostaria que a gente fosse até um pouco mais presente nas redes sociais, a gente é um pouco ausente. Eu, particularmente, sou bem ausente das minhas redes sociais. Eu sou um cara completamente desligado, assim, eu não sou muito de ficar, sabe, no Instagram o dia inteiro. Mas a galera... O Tibi e o Paulinho são pessoas que são bem presentes, estão ali todo dia, postam a rotina deles. O Paulinho vai fazer o treino funcional dele na praia, posta. O Tibi vai andar de skate, posta. Todo mundo está sempre ali preocupado em passar para a galera o que eles estão fazendo, sabe? Porque a gente sabe que a galera que acompanha o nosso trabalho tem curiosidade em relação a essas coisas. E vocês lançaram também agora digital, né? E esse projeto que a gente está lançando, que saiu essa semana, é totalmente digital. A gente optou por não lançar ele fisicamente. É uma série de vídeos. Pois é, nesse sentido que tem, essa pergunta tem a ver. Mas o programa de hoje é engraçado, né? Vamos ter que conversar, Maria Cristina, o que a gente faz com as nossas crianças introvertidas. Porque... Engraçado que eu estou escutando ele falar aqui, né? Ele falando que os amigos, né? Os companheiros de banda se expõem mais na mídia e ele, pelo visto, não tanto, né? Então, eu imagino, o músico normalmente é introvertido, né? A gente vai falar de criança, mas assim, não tenho como deixar de comentar isso. Eu não sei se você era uma criança introvertida. Eu não era uma criança introvertida, não. Quando eu era mais novo, eu era bem extrovertido. Eu fazia bastante besteira, assim. Era bem arteiro. Sabe aquela criança que sai correndo por todos os ambientes? Mas depois da minha adolescência, quando eu comecei a tocar, eu fiquei introvertido, porque eu tinha vergonha de tocar. O meu pai era cantor. Meu pai é cantor. É interessante você estar falando, porque assim... Eu acho que é um trauma, cara.
Porque a gente diferencia, assim, a timidez, né? Quer dizer, ele tinha vergonha, isso é timidez, né? Constrangimento, isso é timidez. Não, eu juro pra você que eu acho que é um trauma que tem a ver com meu pai. Porque quando eu era pequeno, meu pai ia tocar nos lugares e ele queria que eu cantasse. Aí ele levava o microfone pra mim. E eu ficava muita vergonha, eu ficava muito tímido. Então eu sempre deixava ele no vácuo. E aí, depois de um tempo, quando eu comecei a tocar profissionalmente, eu acho que eu levei essa vergonha comigo pro palco também. Porque eu sempre tocava, sabe, meio de cabeça baixa, assim. Até quando a gente participou do programa do reality, as pessoas falavam, nossa, mas você parece tão tímido ali em cima. E eu realmente acho que é por conta disso. Mas eu acho que a gente pode falar assim, porque a introversão, ela não é timidez, né? A introversão é a pessoa ser voltada para dentro, né? Então, assim, são pessoas que são... músicos são muito introvertidos porque eles têm um trabalho de concentração e daquela coisa de estar sempre... poder estar sozinho para pensar, para refletir, né? O introvertido é muito observador, né? Já o extrovertido não. Então, Cláudia, vamos conversar sobre o mercado de trabalho já e vamos entrar, porque a gente acabou entrando no universo da introversão. E tem conhecimento. Os introvertidos dominaram o negócio. Dá para conectar. Eu estou impressionado, porque os introvertidos aqui, de repente, gente, são os introvertidos. Que é uma coisa muito real, que se você aceita o introvertido, ele pode dominar, porque senão ele vai ficar com vergonha e não vai fazer nada. Mas se você dá o espaço, ele consegue, né? Sim, tem uma questão de adequação, né? É um traço de personalidade, que a pessoa não pode ser o que ela não é. Então, se você coloca ela numa situação que não é confortável para ela, aí ela fica tímida, né? Então, assim, introversão, a gente tem que respeitar o tipo de personalidade dessa pessoa. A introversão é o temperamento da pessoa. É um traço de personalidade, exatamente. A timidez seria... É um comportamento, na verdade, a timidez está sempre ligada a um sofrimento, né? Quando você é tímido, você fica constrangido, você sofre, tem medo envolvido, né? O introvertido não, o introvertido adora ficar sozinho. Entendi. Ele gosta de estudar sozinho, ele gosta de fazer as coisas sozinho, né? Ele gosta de, assim, poucos amigos, não gosta desses ambientes com muito estímulo, né? A gente vai nessas festas infantis, aí aquela animação que chama as crianças, vem todo mundo cantar. O introvertido não gosta disso, entendeu? Não é porque ele está tímido, ele não gosta, não acha graça, agora, prefere você pode, por exemplo, eu descobri que eu era muito tímida, ou seja, eu posso me sentir muito intimidada em certas situações. Eu sou o oposto da introversão, né? Eu sou uma pessoa muito pouco introvertida. Então, a gente pode ser tímido, extrovertido. Pode. Você é o quê? É complicado, eu falo bastante, eu gosto de muitos amigos, eu acho que eu não sou introvertido não, mas às vezes eu sou tímido, eu dou umas travadas também. Assim, sabe? Em determinadas situações. Travada é de timidez, né? Aquela coisa que a gente sente um desconforto. Eu sou mais extrovertida, mas também tenho meus momentos de introversão. Tá. E você, Bruno? Olha, quando eu falo isso ninguém acredita, mas eu sou muito tímido, quase que introvertido. Só que eu acho que tem uma diferença também de ser tímido e, assim, eu sou tímido, é uma coisa que vem de dentro, eu sou muito tímido, porém eu acho que eu consigo fazer umas brincadeiras às vezes, conversar. Na escola eu nunca tive grandes problemas por conta disso, mas eu me considero muito tímido. Para mim é muito difícil, por exemplo, estar aqui falando, tem que enfrentar. Isso é timidez, você enfrentar uma situação de esse constrangimento, você sofre na hora de se expor, assim? Hoje em dia já não mais. Mas é uma coisa que te preocupa, que te dá um pouco de medo. Sim. Então, isso é timidez, né? O que me ajudou muito foi o teatro. Eu fiz teatro há muito tempo e ajudou bastante. Isso conecta com uma das competências que dentro desse mundo novo do trabalho está sendo exatamente muito exigida. Essa capacidade de você trabalhar em times, em colaboração, são palavras que estão sendo muito utilizadas. Cocriação, né, o fazer junto. E aquele que for tímido vai sofrer e não conseguir expor seu ponto de vista, a sua ideia de se impor. Mas, Cláudia, ao mesmo tempo, o introvertido, ele, por ser uma pessoa mais focada, ele também não tem uma capacidade de concentração maior e que, consequentemente, ele pode render mais até, porque a pessoa muito extrovertida, não sei o quê, distrai, né?
Eu acho que são coisas diferentes. Ela perguntou para você, mas assim, eu acho que são coisas diferentes. Assim, eu acho que o extrovertido, ele tem capacidade de se concentrar também. Né? Na verdade, é porque os grandes pensadores eram todos introvertidos. Então, a gente associa essa questão da reflexão ao extrovertido. Ao introvertido, né? Mas o extrovertido também pode ser reflexivo. O que acontece é que o introvertido, ele tem uma preferência por esse tipo de atividade, por esse tipo de ambiente, né? E o extrovertido tem preferência por outro ambiente, mas eles podem... né? A gente não é totalmente uma coisa e totalmente outra, né? Eu perguntei para todo mundo, não perguntei para você. Você é mais introvertido ou extrovertido? Olha, eu achava que eu era super tímida como criança, mas eu sou introvertida. Eu sou mais voltada para dentro. Assim, eu tenho muitos amigos, mas ao mesmo tempo eu gosto da coisa individual, da coisa... de estudar sozinha, de fazer... Eu fico, assim, bastante preocupada com as crianças de hoje, porque eu recebo no consultório crianças que os pais levam achando que são crianças que não estão se relacionando bem, porque se relacionam com 1 ou 2 amigos, preferem chamar 2 amiguinhos em casa do que ir para um lugar onde tem muita gente. E não gostam de se expor muito. E são crianças inteiramente normais, né? Completamente normais, na verdade. Elas têm uma preferência, gostam de brincar sozinhos. E hoje, como a gente tem um culto à extroversão, né? Que eu acho que o mundo de hoje tem isso muito que a Cláudia estava falando, né? Os ambientes de trabalho hoje não tem mais divisória, né? Os escritórios... Tem a ver com privacidade? Pois é, exatamente. A necessidade de privacidade do introvertido é enorme. Ele precisa da introversão. É quase uma agressão você botar um introvertido para funcionar na melhor forma dele, né, nos 100% dele, num espaço que não preserva essa privacidade. O introvertido, ele não teria um Instagram, por exemplo, para postar a vida dele, para fazer... Ele vai selecionar, não acho que ele vai deixar de ter, entendeu? Eu acho que ele não vai se expor tanto. Eu acho que ele deve ter. Você não tem o seu? Eu tenho, mas eu fui... Não expõe muito. Eu com certeza sou introvertido e eu sou tímido também. Eu fui o último a ter Instagram da banda. Quando eu fui fazer Instagram, o programa já tinha acabado. Já tinha passado 2 meses e eu ainda não tinha. Todo mundo já tinha. Tava falando, Will, faz Instagram. Fizeram uma campanha para fazer Instagram. E eu posto raramente, porque eu não sou muito ligado a esse tipo de coisa. E eu acho que essa questão da concentração, do foco, eu acho que tem muito a ver com o lance da reflexão do introvertido. Porque eu sou uma pessoa introvertida e eu sempre fico refletindo a respeito das coisas. E geralmente as pessoas que pegam esses outros estímulos do ambiente com mais facilidade, as pessoas mais extrovertidas, elas acabam refletindo menos, porque elas estão mais preocupadas em interagir com o ambiente delas. E, na verdade, eu também acho que esse mercado novo de trabalho tem tudo a ver com isso, né? Porque ele vai abrangir as pessoas extrovertidas e as pessoas introvertidas. Eu acho que nesse momento fica bem clara essa diferenciação que a Maria Cristina está fazendo. O tímido, nesse novo mundo do trabalho, ele vai sofrer nessa exposição. Essa necessidade de trabalhar num espaço aberto, de co-criar, de desenvolver em conjunto. O introvertido, ele não vai sofrer. Ele vai buscar incorporar naquela rotina uma forma onde ele melhor possa contribuir. Mas o tímido, ele vai sofrer. Quer dizer, na verdade, quando o Will não sofre, ele está sendo introvertido. Quando o Will começa a sofrer, ele está sendo tímido. Quer dizer, porque a timidez numa escala muito alta, por exemplo, a timidez numa escala muito alta, ela é uma fobia social. É o que a gente conhece como fobia social. O que diferencia a fobia social da timidez? É a intensidade, né? A intensidade do dano que aquilo causa na pessoa, né? Do mal-estar que a pessoa tem e do próprio dano que causa... Mas olha só, ele vinculou claramente a timidez dele ao fato... Eu acho absurdo falar mal do Tony Gordon aqui, entendeu? Eu me recuso, né? não contem comigo para falar mal de Tony Gordon aqui. Já achei uma aliada sua aqui. Olha só. Mas, enfim, aquele seu pai, né? Que ao expor você, foi ele que provocou uma situação de timidez. Eu acho que ele já era tímido. Ele já era tímido? É brincadeira, assim, eu falo que a culpa é dele, mas eu acho que a culpa é dele só em relação ao palco mesmo, relacionado à música. Porque eu tenho eu sou uma pessoa introvertida no dia a dia e eu sou uma pessoa tímida para várias coisas, mas pro palco é algo forte para mim, sabe? E eu linkei as coisas muito fácil agora, então eu tenho certeza que foi por isso.
Mas só relacionado ao palco, não à minha vida. Isso faz parte de mim, eu já sou uma pessoa introvertida mesmo. Porque tem criança que, se o pai pegasse para botar no palco, a minha filha é assim, se eu pego ela para botar, desde pequena, ela subia em todos os palcos que ela via pela vida, assim. A gente ia no Mediterrâneo, tinha uma pessoa cantando, ela subia no palco pequenininha, sempre foi assim. Então, eu acho que isso é da pessoa. Quer dizer, né? Na verdade, a gente tem que aprender a respeitar as crianças. Exatamente. E eu, que era introvertida, achava ela subindo no palco querendo fazer o contrário do seu pai, né? Dizia, será que eu deixo? Não deixo? Né? Tá. É aquela coisa que a gente, como mãe, como pai, a gente tenta fazer aquilo que a gente conhece, né? Isso. Nem sempre a gente faz o melhor, a gente faz aquilo que a gente conhece. E a gente não conhece, né? os filhos. Exatamente. Então, a gente oferece o que a gente Exatamente. sabe, né? A gente vai um pouco é isso aí. na projeção. É mais importante isso, cara. Porque talvez eu não fosse tímido, mas se ele não fizesse isso, talvez eu não fosse músico. Exatamente. Ia ser jogador de futebol? Ia ser jogador de futebol, era o que eu queria jogar. Não é mal também. Olha só, Claudinha, vamos lá. Vamos lá. Qual é esse mercado? Digamos que quando eu comecei a trabalhar, o ideal era o mercado de trabalho japonês, em que você entrava numa empresa aos 18 anos e se aposentava pela mesma empresa. Você tinha total segurança, você não tinha problemas de estabilidade de emprego, era assim uma coisa tranquila, não sei, mas enfim... Mais previsível. Previsível e que não dá angústia, entendeu? Você pode ficar grávida, ter um filho, você pode ficar doente, que você está ancorada na empresa, porque a empresa vai te proteger. Isso acabou. Não vou dizer, não vou ser tão definitiva. Vai acabar. Não, isso que é pior. Não acabou, vai acabar. Exato. Talvez esse seja o grande problema, a convivência de dois modelos tão diferentes e antagônicos ainda ao mesmo tempo. Porque nós temos aí diferentes gerações convivendo no ambiente de trabalho, consequentemente, a realidade que nós vivemos, a que ele vive, ele mesmo disse que já nasceu com o celular, que para ele é normal e tal. Então, essa convivência de diferentes gerações, diferentes significados e expectativas em relação ao trabalho. Eu não diria que vai acabar, mas o fato, você tem toda a razão, as coisas estão muito menos previsíveis. Os negócios estão muito menos previsíveis, em grande parte, não vou dizer a única coisa, mas em grande parte, muito motivado pelo avanço significativo da tecnologia, e isso não é novidade. Desde que o mundo é mundo, a gente vê o avanço da tecnologia gerando esses momentos de angústia. Talvez o que seja novidade, vamos dizer assim, é a quantidade de mudanças disruptivas ao mesmo tempo. Né? Espaço de tempo muito curto. Isso, Daniel. Talvez isso seja a grande novidade. A minha angústia em relação ao universo do trabalho, eu tenho 69, ou seja, com 20 dá 40 anos, 50 anos atrás. É diferente da angústia do Bruno, que tem 25 Total. E que está entrando. Total. Ele não tem a mesma angústia que eu tinha, Total. Que o Daniel. De forma alguma. Ele é diferente do que eu era. Sim, já nasceu dentro de um modelo onde muito a tecnologia... Estou focando na tecnologia porque tem alguma coisa que está unindo todo mundo aqui em volta da tecnologia. Mas e muita tecnologia incentiva essa grande diferença de expectativas. Tem um lado, sim, Vera, da angústia, você tem toda a razão. A minha geração já tem isso, e a anterior, como a sua, é muito visível. Nós vivemos um momento onde a previsibilidade, onde a gente vestia a camisa da empresa, onde a gente fazia carreira numa empresa, onde a gente fazia uma contribuição e esperava, de certa forma, éramos leais à empresa e esperávamos, de certa forma, uma proteção, entre aspas, uma garantia daquela carreira, mesmo que não estivesse na empresa pública. Isso com certeza mudou. Mas quando a gente fala dos jovens, eles nasceram num modelo onde o que talvez os angustie seja isso. Essa cabeça dos jovens que já nascem plugados nessa tecnologia, em toda essa diversidade, todas as possibilidades que a tecnologia oferece, talvez a angústia deles seja estar no ambiente de trabalho convivendo com gestores que ainda querem gerir uma empresa no modelo que não mais é vigente.
E assim, posso te fazer uma pergunta? Assim, eu acho interessante porque eu acho, por exemplo, eu tenho uma filha de 21 anos, né, que está se formando e entrando para o mercado de trabalho. E aí, assim, as nossas expectativas e as nossas, né, a nossa visão, assim, como eu como mãe, meu marido como pai dela, que trabalhou na IBM anos, então, assim, é uma visão completamente diferente, né? Porque ele fica preocupado, assim, ela não tem essa preocupação de ter um emprego, né, de uma empresa para sempre, não, né? Mas eu não me preocupava com a aposentadoria aos 20 anos, nem aos 30. Mas aos 45 eu me preocupava. E eu pergunto o que esses meninos, daqui a pouco, quando eles vão ter 45, como é que vai ser? Se não tiver aposentadoria, se não tiver emprego, se não... Entendeu? Porque está acabando os empregos. Eu não sei, eu estou ficando angustiada. Mas eu queria saber isso, porque eu acho que o jovem não tem essa angústia mesmo. Pois é, eu não escuto isso no Os jovens podem se manifestar? Não? Olha, eu estou do lado dos jovens. Eu tenho 23. Tá, pois é, então pode se manifestar. Mas eu sou músico desde... Eu comecei a ganhar dinheiro com música com 15 anos. É outra realidade. Com 15 anos nem com música. Com 13 anos eu comecei a carregar caixa de som. Já ganhava meu dinheiro. Já era música, né? E eu sempre vi os meus amigos, cara, sofrendo acerca disso, assim. Gente que ficava indecisa na hora de escolher a faculdade porque não sabia o que queria fazer. Gente que desistia, pegava lá, vou vender... Meu pai me deu um carro quando eu entrei na faculdade. Vou vender agora e viajar ao mundo, porque não sei o que eu quero fazer. Eu acho que essa é uma dúvida cada vez mais recorrente para as pessoas da minha geração, principalmente. E eu não acho que a gente veja isso como uma preocupação mesmo, de fato, sabe? Porque, não sei, eu acho que esse lance da tecnologia está fazendo com que a gente abra nossa mente em relação ao que realmente importa, sabe? Por exemplo, o meu cunhado, ele é uma pessoa super introvertida. Fala no microfone. Ele é uma pessoa super introvertida. Eu me identifico muito com ele por isso. E ele trabalha numa empresa aqui no Rio e as paredes da empresa são de vidro. Não tem divisórias. Não tem privacidade. E ele sofreu muito com isso durante muito tempo. Porque ele falava que as pessoas chegavam e incomodavam ele estava pensando em alguma coisa concentrada, e aí, de repente, vinha alguém e tirava o foco dele totalmente e ele se perdia no pensamento dele. E ele disse que, cara, isso levou um tempo, mas ele está se adaptando. E ele falou, poxa, os meus chefes são tão jovens quanto eu. Acho que os chefes dele têm, tipo, os donos da empresa têm 27, 28 anos, e ele tem 26, sabe? Então, as coisas estão mudando em todos os sentidos, né? Até a própria estrutura da empresa está sendo mais compreensível, sabe? A ponto dele, uma pessoa introvertida, está se sentindo bem agora lá. As pessoas já sabem como eles são. Se adaptou. E eu acho que isso está acontecendo com tudo, sabe? O mundo está abrindo essas portas e fazendo com que a gente imagine as coisas de uma maneira diferente. Esse ponto que você traz, Will, é o ponto que eu mais gosto quando eu falo do futuro do trabalho. É óbvio, não vamos ser ingênuos. Quando a gente olha toda a chegada de uma nova tecnologia, quando a gente olha no curto prazo, uma visão mais fechada naquele assunto, é óbvio que vem a questão do desemprego, daquele momento. Mas, historicamente, quando você se afasta um pouco, o que no primeiro momento é desemprego e perda e fim de alguns empregos, se transforma na geração de outros e de maior qualidade de vida. Então, tem essas duas formas. Ameaça que passa a ser uma oportunidade. Isso. Né? No curto prazo, você olhar uma função específica, a gente vai ver desemprego. O que mais aflige a gente, na verdade, é que esse modelo que a gente vive, ele não tem... Sabe, você entende que ele é... Ele não é questão nem de ser sustentável ou não. Ele não tem como ser do jeito que está, entendeu? Não tem. É isso que faz com que a gente não fique aflito com esse lance do desemprego. Porque a gente entende que, do jeito que tá errado. Que realmente a gente tem que fazer as coisas de uma outra forma para que a gente consiga continuar vivendo. Que você não tem angústias de desemprego, deixa eu perguntar para o Daniel, você tem angústias de desemprego? Porque são pessoas muito bem-sucedidas na juventude deles. E jovens também. Eu fundei a minha empresa com 23 anos, eu estava no último período da universidade. Resolvendo. Então, eu sempre tive ali a mentalidade de trabalhar com o que eu gosto e tentar lutar em prol desse objetivo, né? Desenvolver novas tecnologias. Mas só que você abrir uma empresa aqui no Brasil, você desenvolver tecnologia, trabalhar com desenvolvimento de tecnologia, aqui no Brasil é algo muito difícil. Você tem N barreiras para te impedir o crescimento, barreira fiscal de importação de componentes.
acaba sendo... As dificuldades são criativas, isso não tem problema. Mas isso acaba gerando... Esse é o ponto, como você disse, eles estão ponto. se resolvendo de outra forma. E esse é o lado que eu gosto de ver quando a gente fala do futuro do trabalho. A gente fala muito da questão da tecnologia roubando os empregos, os cargos, as posições. Mas tem um lado que talvez a gente não dê muita atenção, que seja a questão do indivíduo. Como os indivíduos estão pressionando e criando e recriando o seu significado e conceito de trabalho. Como os indivíduos estão criando os seus próprios empregos. Como os indivíduos estão dizendo não... Ressignificando. Ressignificando. Ok. Gente, a gente vai ter que fazer mais um intervalo. Na volta é o último bloco do Sem Censura, hein? Passa rápido. Passa rápido. Quando o papo é... E voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando de crianças introvertidas e adultos também, da banda Jams, do futuro do mundo do trabalho e de robôs. Bruno. A galera tá deixando a timidez de lado e tem comentado bastante aqui. A Cléia Maria Santos, por exemplo, ela disse que ela sempre foi muito tímida. Quando ela chegava antes de todo mundo na escola, sentava daquelas que sentavam no fundo, e ela nunca nem tirava dúvida com a professora por conta da timidez dela. Aí ela fala, agora, depois de idosa, melhorei bastante. A Taninha Barreto, ela fala que, Gordon, você mesmo com toda a sua timidez, você canta muito, você não tem que se preocupar com isso não. É verdade. E a Karina Libara, ela quer saber, porque ela tem um filho de 9 anos, que ele vive no videogame e no celular. Ele é bastante tímido e ela quer saber se o celular pode causar introspecção ou ele é um dispositivo de fuga do filho dela. Eu não acho que é nenhuma coisa nem a outra, né? Eu acho que o celular a gente não pode ir contra, porque ele existe, ele está aí, né? Esses recursos todos estão aí. Para isso a gente não pode fingir que esse mundo não existe. Então eu acho que uma criança de 9 anos tem que ser oferecido a ela outras coisas para ela fazer, além de ficar no celular, porque também tem uma coisa assim, de que é prático, né? A criança o dia inteiro no celular, né? Bom, porque aí você pode fazer o que você quiser, né? Então eu acho que a gente acaba se acostumando. Então eu acho que a criança não tem um autocontrole de delimitar o tempo dela ali. Não vai causar introspecção, mas acho que tem que botar ele para fazer outras atividades, né? E hoje em dia, até mais cedo, né? Ele tem 9, mas as crianças já estão tudo vendo galinha muito pintadinha com 2 anos. Muito mais cedo. Com 2 anos. Galinha pintadinha. Com 2 anos, cara. Não, já sabe mexer, né? Bota lá mas, com o dedinho. Não tem problema nenhum, porque nenhum. Eu acho... Igualzinho em televisão, gente. É só ligar, não tinha diferença nenhuma. E o Ed, ele tem uma pergunta que ele quer saber como é que está o mercado de robô no Brasil. Está consolidado, não está? Como é que está isso? Olha, a demanda existe em N setores. É um mercado já consolidado na indústria. Né? Tem a indústria automobilística que praticamente toda automatizada com os robôs. Tem uma certa mutação aí acontecendo justamente com a introdução da indústria 4.0. Tem essa parte que nós trabalhamos, que é mais voltado para a área do setor de petróleo e gás, mas é um setor que tem um crescimento, um espaço para crescimento muito grande, né? Ainda por ser uma profissão relativamente nova e a introdução dos robôs na indústria não ser algo tão consolidado ainda, é algo que vale a pena pensar e se ele quiser começar a estudar, é um mercado de trabalho. A área médica você já fez também? A área médica existe um mercado gigantesco, robótica hoje... Pô, tudo é laparoscopia hoje em dia? E não só isso. Tem um amigo até que era da equipe Hillbots, que hoje ele está fazendo o doutorado dele, o PhD dele no MIT, e a tese dele é o desenvolvimento do exoesqueleto para ajudar nas funções do dia a dia, na função fabril, para, imagina, Forças Armadas também, ajudar a carregar mantimentos, e você pode usar em N situações. Hoje tem, também pegando o gancho da prototipagem, próteses que já são... conectadas até com o cérebro, com eletrodos no cérebro. Então, a robótica está em todos os setores. Tem os carros hoje, a gente estava conversando aqui, antes do programa conversar, que já são carros que são praticamente todos autônomos. Claro, existem alguns ajustes ainda a serem feitos, mas a robótica não é mais o futuro, ela já é o presente. Hoje, encontra na sua casa, tem robozinho para limpar a casa, você tem o seu carro que tem um nível de tecnologia, tem tanta eletrônica embarcada no seu carro ali que você conversa com o seu carro.
Você fala para onde quer ir, o GPS já te dá o caminho, praticamente já está dirigindo para você. Com aquela voz, né, daquela voz, dá vontade de conversar com ela. Em 500 metros. Olha só, Will, vamos lá conversar um pouquinho sobre tecnologia e essa ideia. Eu não sei se você é a pessoa mais adequada da sua banda para falar por que vocês resolveram lançar o último produto de vocês só em plataforma digital. Eu acho que o Paulinho é mais qualificado para falar a respeito disso do então que eu. Então você vai ter que tirar o... Ah, não, você pode falar daí. Não, fala daí que você está com o microfone. Fala aí, Paulinho, por que vocês resolveram lançar esse produto, o último de vocês, né? Porque até então, como é que tem sido? Esse é o terceiro trabalho de vocês, não? Na verdade, foi uma junção de fatores, né? Logo quando a banda surgiu, a gente começou a fazer um monte de releitura, né, de músicas, e foi assim que a galera começou a gostar da banda. E aí, depois de um tempo, a gente pensou, por que não fazer um novo trabalho de releitura, né? Mas talvez tornar isso físico não fazia muito sentido lançar o CD, a gente tinha acabado de lançar um disco. Então, aproveitando esse boom, né, de YouTube, de estar todo mundo tão conectado, né, uma coisa tão atual, falou, vamos lançar no YouTube, fazer um projeto para o YouTube, para as plataformas digitais. E aí a gente uniu isso. Então, fizemos 7 releituras de músicas da MPB, algumas coisas internacionais também. Vocês são Beatles, cara. Isso daí é coisa que vocês ouviam em casa, né? Com certeza. De crianças. Foi um senso comum, assim, da banda que pensamos, quais são os hits que todos gostamos, né? Adoram. E aí chegamos nesse repertório aí. A gente tem 3 influências em comum. Beatles, Stevie Wonder e Michael Jackson são 3 influências aqui, unânimes aqui na banda, né? Então, quando tem algum problema, vamos tocar um dos 3. Já sabe para onde é que vai, né? Um dos 3, exatamente. E me diz uma coisa, isso dá dinheiro? O YouTube? Hoje é uma das sim, né? fontes de renda, né, do artista, o YouTube, sem dúvida. Tem artistas quando a gente está falando, né, você falou de 50 milhões de visualizações, né, 50 milhões de visualizações no YouTube é uma grana respeitável. A média, mais ou menos, que dizem seria de 1.000 visualizações gera $1, né? Então, você vê um vídeo com 50 milhões de visualizações, né, é uma grana, assim, que faz uma diferença, que proporciona você lançar um novo trabalho. Então, gente, vamos lá, acessar. Vai lá, o que vocês vão tocar agora? Agora vamos tocar uma música nossa. Então, muito bom, queremos ouvir. Você vem pra cá? Você quer ficar lá? Claro. Deixar o rapaz aqui sozinho? Não pode. Deixa eu só me despedir do pessoal de casa. Encerra. Não, mas pode ficar aí. Ok. Tá? Queria agradecer muito a presença de vocês 3, Obrigado. A presença do Will, a vocês que estavam conosco acompanhando o programa de casa. Agora, vocês podem assistir ao programa Cenário Econômico se vocês ficarem na TV Brasil junto com o Adalberto Piotto. O Sem Censura vai para o Facebook. E a gente volta amanhã às 5 da tarde. E agora a gente vai terminar o programa ouvindo Jams. Não. Eu largo tudo e vou. É só você dizer que sim. Você denunciou a si mesma ao sorrir pra mim. Agora fecha os olhos e relaxa, deixa eu te levar daqui. Porque quanto mais o tempo passa, mais eu fico com vontade. Eu sei e você sabe que é a hora de finalmente a gente se conhecer. Só não prometo te deixar ir embora depois que o dia amanhecer. Depois que o dia amanhecer. Vem, que hoje a noite é de nós dois. Vem, deixa o resto pra depois. Eu largo tudo e vou. É só você dizer que sim. Você denunciou a si mesma ao sorrir pra mim.
Agora fecha os olhos e relaxa, deixa eu te levar daqui. Porque quanto mais o tempo passa, mais eu fico com vontade. Eu sei, você sabe que é a hora de finalmente a gente se conhecer. Só não prometo te deixar ir embora depois que o dia amanhecer. Oh, depois que o dia amanhecer. Vem, que hoje a noite é de nós dois. Vem, deixa o resto pra depois. Maravilhoso. De quem é essa música? Tibi essa. Tibi? Sozinho, Tibi? Essa foi. Muito linda ela. Mas a maioria... A gente... Vocês não compunham no começo, né? Ou no sempre... início do programa só. Não, bem no assim, começo. Não é que a gente sempre... Eu sempre tive música também, assim. É. Só que quando a banda surgiu, a gente nem sabia como é que era o estilo da banda, né? As minhas músicas não existia, né? que eu tinha na época não tinham nada a ver com o perfil Nem da a banda minha. hoje em dia. Quer dizer, quando vocês todos os 4 estavam acompanhando a Tânia Amaro. Todos os 4. Amaro, San Alves, E aí vocês fizeram jams pro programa. Sim. E aí você descobriu que você podia pegar, poxa, e A gente mostrar. foi se dando bem no programa, né? Passou a primeira semana, a segunda, a terceira. Aí a banda começou a ganhar mais popularidade na internet, nas redes digitais. E aí os próprios jurados começaram a cobrar. E a música autoral, quando é que vai ter? A dinâmica do programa também contribuiu muito Contribuiu. pra isso, né? A gente teve uma hora que a gente se forçou, assim, pô, a gente precisa ter uma música legal que Aí o Tibi represente... disse, eu tenho, né, gente? Não, a primeira música não foi a música dele, É, na verdade. foi do Will e do Cassiano. Cassiano Andrade, que é um Mas parceiraço. essa imagem foi por causa da dinâmica do programa, porque eles deram um valor para as bandas que apresentaram coisas autorais, assim, sabe? E a gente foi bem nos covers, então a galera meio que ficou falando, aquela banda que faz aqueles covers legais. E aí a gente se apresentou. Chegou na hora Aí do vocês autoral, ficaram a um gente- pouco envergonhados, né? Se for só cover, A cara. gente fez não autoral. sabia se tocava se ia ser português ou inglês, ou se era uma música mais agitada. A gente ficou, pô, o que vai sair? Vamos ver o que sai. E aí a gente tocou Insano, que foi o nosso primeiro single. Eu ouvi todinho, que foi muito muito bom. legal, que foi quando a Som Livre chegou Mas pra essa gente. tá no Insano, né? Essa aqui é do CD novo, essa vem. Essa não tá no já CD do novo, segundo. ouvi já. E aí foi quando a Som Livre Quer dizer, chegou não e tá falou, no pô, a gente primeiro adorou a música de vocês, vamos fazer um trabalho, gravar um disco e tal. Foi a música que deu Gente, sabe o que tá me lembrando, Bruno? O pessoal do Passinho diz que eles fizeram o maior sucesso, não sei o quê, aí telefonaram para eles e disseram, gente, olha só, muito bom vocês, a gente quer um show. Aí eles disseram, show? Mas a gente só sabe dançar 15 minutos. A gente não tem música nenhuma. Foi tipo isso. E aí foi se exatamente internaram isso. todos juntos, 5 meses, sei lá, o tempo, um mês, desesperados, compondo, dançando, para Mesma fazer um coisa. show, porque não tinha. Nosso CD foi Fez em assim. 18 É, o dias. CD e o show, porque quando começou a pintar show, O show foi engraçado. foi assim, cara, Uma enxurrada de prende a show, né? laranja pra ver tudo que tem de música que a gente sabe tocar e vamos tocar. E um monte de show, né? A gente saiu do Não, e programa o empresário fazendo dizendo, isso. vocês vão fazer o quê? Quantas músicas e tal, não sei o quê. E vocês tendo que dizer, claro, Cara, claro. eu não claro. sabia, eu não sabia nem tocar e cantar baixo junto, velho. Isso aí era um problema. É verdade. Era um problema assim, massa, cara. Mas eu fiquei vendo os vídeos do primeiro show, eu vi o primeiro show lá onde tava até e tava legal, mano. Tava legal. Maneiro o Surentai lá. Feitos Muito na engraçado. prática, literalmente. Total. né? Da hora, É como muito diria o engraçado. nosso antigo empresário, trocar o pneu com o carro andando, né? Isso, Que tipo isso. maravilha. Isso é o futuro do trabalho. Estar sempre nessa versão beta, né? E não esperar o ótimo para seguir. Não esperar o empresário, no caso, né? No Porque- caso também, não esperar o empresário, não esperar ter um produto final, um produto ideal. O produto ele vai se criando à medida, né? Isso. Exato. Isso eu acho que é uma coisa dessa geração, Muito forte. da qual eu faço parte. Eu não sou assim, mas eu acho que essa coisa de ser multifacetado, né? Você tem que saber tocar, você tem que saber cantar, você tem que jogar nas 11... Múltiplas habilidades. Isso é verdade? Mas, ou não? Isso, mas, na ao mesmo verdade, eu tempo, a gente não está exigindo que eles sejam extremamente especializados, não, porque se ele não se especializar profundamente, ele não vai conseguir um futuro muito grande. Tem Não? a conjunção das duas coisas. Naquele passado lá que a gente falou, É. que era onde nós nos sentíamos mais confortáveis. Não me inclua nesse grupo, eu sou um pouco Era a coisa da especialização pura. A especialização ela não vai morrer.
de forma alguma. Mas ela vem acompanhada de uma diversidade de papéis. O próprio Daniel, ele falou, ele está aqui na robótica, mas ele mesmo está fazendo uso da robótica de diferentes frentes que parecem até antagônicas, uma mais lúdica, outra mais... É uma loucura, ele é piloto de robô de combate, quer dizer, ele vai lá para o MMA... Seja, tem uma especialização robótico. Vou lá para pilotar os robôs e depois eu estou numa plataforma... E depois está fazendo a venda diante de um cliente. Aí depois estou na reunião com o cliente. Então não tem muita rotina. Eu acho que isso que essa nova geração tem que colocar isso na cabeça e muitas vezes nem precisa pensar, já sai assim direto. Você não está exigindo muito dessas crianças, não? Eu acho que isso é uma coisa muito natural dos tempos de hoje, né? Eles têm uma facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de ter muitas habilidades, né? Mas eu acho que tem pessoas que não, que são mais focadas e que que preferem, né, optam por concentrar de uma forma só de trabalho. O que eu estou falando assim, a gente não está exigindo que eles sejam super-homens, não, um pouquinho? Você acha, Cláudia? Eu diria que não, Vera, porque há uma busca pelas habilidades que me interessam. Há uma inversão. Naquela carreira mais tradicional e linear, a gente estava lá para fazer os projetos da empresa. Isso. Hoje eu vou para uma empresa ou não para fazer os meus projetos que eu acredito. Antes a gente se encaixava na empresa, né? Agora a gente tenta que a empresa vem buscar aquele profissional. Não tem mais a empresa. As empresas talvez não tenha entendendo, mais a empresa. As empresas estão entendendo isso também, porque a maior parte das empresas que a gente trabalha e amigos também que são empresários, eles dão essa flexibilidade para os funcionários. Hoje tem empresas que desde o estagiário ali tem a oportunidade de gerar uma ideia nova e gerar uma patente, participar, ser dono daquela patente, receber um royalty, então está aberto a novas possibilidades. Vou contar tudo isso na próxima reunião de pauta. Isso é uma revolução. É bem legal. Fala aí, Bruno. Olha só, a Maria Lúcia, ela disse que Cássia Eller, uma das nossas maiores vozes, e era cheia de presença de palco, era muito tímida. Nos programas de TV, ela era sempre monossilábica, é verdade, né? É fofo isso. O João Donato é assim, né? O João Donato não gosta de só quer saber muito, de cantar. Né? Exatamente, Aí, tem textão. Dá tempo de um textão? Porque a pergunta no final é boa. Gente, a gente tá no Facebook, tem mais tempo. A Marília Oliveira, ela diz assim, com a crise financeira eu vejo muitas pessoas começando do zero. Muito comum ver indivíduos com 40, 50, 60 anos sofrendo para se recolocar no mercado. Meu marido tem 42 anos, está na 2ª graduação e acabou de iniciar um estágio. Com 42 anos. Como o mercado de trabalho encara esse novo perfil profissional? Eu diria que muito bem. E ele está diferenciado em relação a outros. Essa capacidade de se reinventar, de não estar fixado em uma única atividade, uma carreira mais múltipla, que alguns estudiosos chamam de portfólio de carreira, outros chamam aí de múltiplas carreiras. Então, eu diria que ele está bem, o mercado vai enxergar isso muito bem. Mas, Cláudio, me diz uma coisa, o mundo do trabalho está diminuindo a quantidade de empregos e isso é uma tendência do mercado de trabalho, diminuir a quantidade de empregos, porque está havendo um desemprego, quer dizer, isso tem 30 anos, que está diminuindo, você vê crises de emprego em todos os países, né? Na Europa e tal, você vê 20% na Espanha, não sei o quê. Quer dizer, a nossa crise pessoal, ela tem outras razões, mas tem uma crise de desemprego que a gente está vendo. Isso faz parte de uma configuração geral? Sim, eu acredito que sim. São duas coisas. Talvez vá haver uma redução do que a gente entende como emprego tradicional. O CLT, a carteira assinada, abrindo espaço para outros vínculos, para outras formas de se relacionar com o trabalho, desde o freelance ao empreendedorismo. Hoje, o número de empreendedores presentes no Brasil são empreendedores que empreenderam por oportunidade, não por necessidade. Ainda é sutilmente maior, não é tão maior, mas a quantidade dos empreendedores que o fizeram por oportunidade é maior do que por necessidade. Quer dizer, um indício de que as pessoas estão vendo a relação com o trabalho, o emprego, não só a dependência ou o CLT com uma empresa. Mas, por outro lado, também tem a questão da gente estar vendo as pessoas criando os seus empregos e tem também a forma de você se relacionar com a empresa que está diferente. Por outro lado,
há uma demanda por competências. Como a gente falou, essas mudanças são muitas e muito rápidas. As mudanças acontecem numa velocidade maior que a nossa capacidade geral de nos atualizar nessas competências. De compreender a configuração Por isso geral, esse gap. Então, você vê muitos desempregados e todas as empresas, né, uma grande parte das empresas, inclusive 73% de uma pesquisa realizada por uma grande consultoria, uma das Big Four, fala isso. 73% dos CEOs estão preocupados com a obtenção de pessoas capacitadas, estão com dificuldade. E a gente vê na outra ponta desemprego muito alto. Porque são outras habilidades. Tem uma educadora americana, acho que é Cat Davidson o nome dela, ela fala, né, em 2011, ela falou que 65% das crianças que estavam entrando no ensino fundamental naquele ano, ou seja, em 2011, iam trabalhar em profissões, em atividades profissionais que sequer ainda existiam. Consequentemente, nós estamos formando para competências do hoje para trabalhar amanhã. Então, sempre tem esse gaps. Isso, é uma angústia mesmo, Vera. Tem mais perguntas? Tem. Vamos tocar mais uma vez. O Mauro Lemos, ele fala, pode tocar. A nova geração escreve mais do que fala. Isso é preocupante? Eu não diria. WhatsApp, essas coisas assim. Ah, você está falando da questão da comunicação, se comunica muito mais por texto do que por... eu acho gente, que tudo mensagem de voz, cara. E eu acho que a gente não pode ir contra o que a realidade, né? Então, eu acho que muita gente escreve, mas hoje em dia também tem muita mensagem de voz, usa muito né? a E cá entre nós, né? Encurtou as distâncias. Você está aí não é exatamente escrever mais do que falar, né? E se comunica por imagem também. Eu acho que a geração tem uma quantidade de veículos de comunicação muito maior do que o que nós tínhamos, né? É verdade. Pode ser uma última? Pode, à vontade, eu estou falando. Não sei por que você está tímido hoje. É que eu assudo um pouquinho. Ele ficou tímido, o Ed Almeida, ele quer saber se a introversão infantil pode gerar um trauma na fase adulta, porque a criança deixa de vivenciar momentos na vida por causa da timidez. Do medo, do pânico pavor, né? Ele falou duas coisas. Ele falou a introversão e depois ele falou timidez, né? Eu não acho que gera trauma. A introversão é um tipo de temperamento, de personalidade. Então, assim, essa criança, ela vai, se ela praticar as atividades que ela se sente confortável, se ela conseguir ser preservado essa privacidade dela, né, de uma criança pequena, e não ser exposta, né, tem que ser extrovertido, não ser exigido dela um comportamento que não é natural dela, não tem trauma nenhum, Ela vai ter habilidades diferentes, talvez de uma pessoa extremamente extrovertida. A timidez é que talvez ela possa A timidez é que é uma outra coisa, que a timidez é uma coisa que, é aquilo que eu falei, tem um constrangimento, né? E que também a gente tem que, isso a gente pode, se for muito grande, tem que tratar, porque a timidez é uma coisa que ela limita, né? Ela pode ser impeditiva, ela né? pode ser impeditiva, ela atrapalha a vida criança. profissional, atrapalha a vida social, né? Olha só, eu vou mudar de lugar, eu vou para aí para poder assistir a banda diferente, que eu fico muito assim. Gente, vamos terminar o programa agora, porque já são quase... Ih, já passou muito. Primeira vez que você senta aqui. Primeira vez. Tem a primeira vez. Ei, Sávio, aqui, tá bom? Olha só. Então, vamos terminar o programa ouvindo Jams. Deixa eu agradecer novamente a Maria Cristina, Cláudia, Daniel, Paulinho, Pepe, Tive e Will. Obrigado. Bruno Barros. Então, 5 horas da tarde, amanhã, todo mundo aqui, por favor. O que a gente vai ouvir? Vamos tocar Insano, que foi a primeira música que a gente compôs. Beleza, e para quem está assistindo aí, né, já está no Facebook, depois quiser assistir os Jam Sessions, os nossos vídeos, é só ir lá no nosso canal do YouTube. Jams Oficial, todas as nossas redes. Então, quando acabar aqui, a live aqui com vocês, já corre lá no YouTube. Olha só, Paulinho, quando vocês ficarem milionários, você me dá um casaco de pele? Eu sempre quis ter um casaco de visão. E não se pode mais, não é politicamente correto. Não, de bicho não vou. De bicho. Pode ser sintético. Eu vou pensar. Mas dá tempo de você ficar milionário, eu vou pedir. Tá bom. Vamos? 3, 4... Eu tô pensando em te contar um caso, quase um mero acaso aconteceu. Fiquei lembrando o tom do seu sorriso, parecia aviso e convenceu. É isso mesmo, tô me aproximando, tô me convidando pra ser seu. O meu espaço já tá disponível, olha só
toque incrível. Chega de mansinho, entra sem pedir. Bota um Jamie Cullum pra descontrair. Vai largando o mundo. Pega aquele vinho, deixa eu respirar. Rasga, andar, tempo, seu lugar. Pode vir com tudo. Me deixa mudo, louco. Não me deixa na mão, não. Me deixa doido, insano. Não deixa não. To the bridge, yeah. Se fica tarde a gente vê depois. Uma semana com você a sós, yeah. Chega de mansinho, entra sem pedir. Bota o Jamie Cullum pra descontrair. Vai largando o mundo. Pega aquele vinho, deixa eu respirar. Rasga o calendário, tempo, seu lugar. Pode vir com tudo. Me deixa mudo, louco. Não me deixa na mão, não. Não me deixa doido, insano. Não deixa não. Obrigado. Maravilha. Foi. Lacramos.